Chama as crianças à frente, nós vamos orar por elas. Estenda as tuas mãos. Tem mais crianças, venham aqui. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos orar por essas crianças lindas aqui em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Abençoe esses pequeninos aqui. Senhor, nós te louvamos por cada criança que aqui está, Pai. Te damos graças, ó Pai, e pedimos a tua proteção sobre eles. Acampe os seus anjos ao redor deles e os guarde e os livre de todos os males. Abençoe nessa hora, que eles serão ministrados, Senhor, lá em cima pelas professoras, que elas possam incutir nas mentes e nos corações de cada um deles a tua palavra, através do Espírito Santo. Eu te peço isso e agradeço em nome de Jesus. Pode ir lá com a tia Ana, com a tia Wanda. Passa a palavra ao pastor. Amém, graças a Deus. Cada domingo, mais crianças. Glória a Deus por isso. O Samuel está de volta aí, Samuca, cheio do estilo no cabelo. Amém, é bom vê-lo de volta. Duas notícias rápidas antes da gente dar continuidade aqui ao culto. A primeira notícia é uma notícia ruim. A Bela, que a gente estava orando, a Ana colocou em alguns grupos, mandou para algumas pessoas, ela veio a óbito às 5 horas mais ou menos da manhã. Infelizmente ela não resistiu, ela tinha acho que 3 meses e estava pesando por volta de 1,5 kg, 1,6 kg. Para fazer a cirurgia ela tinha que engordar, ganhar um pouco de massa e não acabou não acontecendo. Então infelizmente ela veio a óbito nessa madrugada de domingo. E a notícia boa é que o Einstein, o filho do pastor Adilson com a Patrícia, ele teve alta ontem. Então a vida é assim, nós temos momentos bons e momentos ruins. Eclesiastes fala que há tempo de rir e também há tempo de chorar. Então nós choramos pela morte da Bela, do Jean Kleber, de tantas outras pessoas que nós perdemos no ano passado, mas nós nos alegramos porque Deus também tem feito maravilhas entre nós. Nós nunca entendemos, a única coisa é Deuteronômio 29, 29. Sabe o que está escrito lá? Quem sabe ganha um bombom no final do culto. Eu estou devendo 2 para você, né? Porque um era da reunião do infantil. As coisas cobertas pertencem a Deus, e as que não estão encobertas pertencem a quem? Ao homem. O que Deus quer revelar, Ele revela. O que Ele não quer revelar, amém, Ele é Deus das nossas vidas. A morte de um e a vida no outro. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Jó? Deus é o Deus que dá e Deus é o Deus que tira. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Eu acho que de notícias mais urgentes eram essas. Eu quero apresentar 2 famílias aqui hoje na nossa igreja como membros. Depois eu vou apresentar o Gabriel do casal ali, do Cláudio e da Andréia. Primeiramente vem aqui a Leila, o Jorge, a Neila, não é Leila, é Neila. O Wellington também, que não é o Wellington, né? É mais ou menos o Wellington, né, Vitória? A Vitória e o Pedro, não sei se o Pedro está aí também. Subiu hoje? Ô, glória. Pode vir aqui à frente. São famílias novas que a gente está recebendo na nossa igreja. Os mais velhinhos são esses 2 que chegaram. O Jorge e a Leila. E acho tão interessante que eles chegaram de Joinville e já chegaram chegando. Já vão em grupo de comunhão, participam dos cultos, assim, já chegou falando, pastor, estou aqui para fazer. Em breve a gente chega nesses 2 aí, fugidos. Chegou chegando. E a Neila também, junto aí com o seu esposo Hélito, a Vitória e o Pedro, também chegaram chegando. Já participando do culto, ajudando o Jean, a Gisele, já começou a fazer trabalho de grupo de comunhão na casa dela. Falou, pastor, já fiz o culto lá. Falei, mas gente, nem falou nada, já mandou bala. E é assim que a gente precisa. Fica esperando às vezes a ordem. Deus te chamou para fazer uma coisa? Faz. E eu gostei dessa iniciativa que o casal teve. Ontem à tarde a gente bateu um papo. Já tinha ido lá no Jorge também, na Leila, tomamos um cafezinho juntos, e eles vão fazer parte então da nossa igreja como membros, tá? Membro tem as regalias, mas também tem as obrigações, e a gente espera que vocês possam ser bênçãos aqui no nosso meio, que vocês possam arregaçar as mangas e trabalhar mesmo. Cada um de vocês tem um chamado, e Deus vai cobrar isso um dia de vocês.
sempre lembrando que vocês fazem parte, primeiramente, da Igreja de Cristo, no ministério da Igreja do Nazareno, tá bom? Primeiro a gente pertence a Jesus e depois nós servimos a Ele na nossa denominação, que é a Igreja do Nazareno. Os irmãos que são membros recebem esses irmãos aqui, amém. Então nós vamos orar por eles aqui abençoando. Pai, eu te agradeço por essas famílias que chegaram aqui na igreja. O Jorge, a Leila, a Alice, a Júlia também, que não está aqui entre nós, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles. Abençoando também o Wellington, a Neila, a Vitória, o Pedro. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem trazido pessoas para trabalharem aqui no nosso meio, para fazerem a diferença também entre nós. Que eles possam crescer aqui no nosso ministério, que eles cresçam na graça, na sabedoria, no conhecimento, e que eles possam frutificar segundo a vontade do Senhor. Nós aqui o recebemos de corações abertos, e pedimos, ó Deus, para que o amor do Senhor possa fluir entre nós, através da amizade e da comunhão também com o Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, agradeço e abençoo a vida desses nossos irmãos. Amém e amém. Deixa eu dar um abraço. Amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Isso não é velório, gente, é alegria. A gente está recebendo. Aleluia. Isso aí, Júnior. É melhor receber do que despedir, né? Vamos receber pessoas aqui e encher. Lembra da nossa meta? Quantas pessoas, gente? 150. A gente está chegando quase ali perto, né? E nós precisamos que você faça a sua parte, em nome de Jesus. Agora eu quero chamar aqui o Cláudio, a Andréia, o Gabriel, o Vinícius subiu também? Subiu. Eles caminharam com a gente aqui um período de tempo, e agora o Cláudio ele foi transferido para o norte de Minas. É norte lá? Oeste de Minas Gerais. Perto de Brasília. Patos de Minas. Gente do céu, vocês vão longe, hein? Pode subir aqui, por favor. Pode vir aqui, por favor. Amém. Eles vão se mudar agora em julho. Julho, tá. Eles vão estar indo, então, ele está sendo transferido pela empresa dele, né? E hoje ele procurou o pastor Zé Roberto e falou, queremos apresentar o Gabriel ao Senhor. E ele já está aqui, com quantos meses? 4 meses, já mamou, Gabriel? Não vai chorar no meu colo, Gabriel? Não se sabe, então nunca se sabe quando é criança. A gente pode esperar qualquer coisa vindo de um nenezinho, mas nós queremos aqui apresentar, vou chamar o pastor Zé Roberto para me ajudar aqui, e nós queremos apresentar o Senhor. Nós não batizamos criança, nós temos o costume de apresentar as crianças. Deus deu, fala que é a herança do Senhor, e aqui é como forma de agradecer ao nosso Deus e dizer, Ele pertence a ti. Deus, Ele dá o Filho a nós, para que a gente cuide, e ele possa então crescer, assim também servindo ao Senhor. Vocês fazem um compromisso essa noite de ensinar o Gabriel a servir a Deus? Amém. Que ele possa crescer então firmado na palavra do Senhor, como as Escrituras ensinam. Diz, ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda quando for velho, não se desviará dele. E é com essa palavra que a gente quer consagrar e apresentar o Gabriel ao Senhor. Amém. Esse é mais fortinho, gente. Pode chegar mais perto aqui. Amém. Se tiver alguém depois para tirar uma foto para o casal, vamos orar, Gabriel? Vamos orar. Estenda suas mãos em favor da vida dele, Pai. No nome de Jesus, nós apresentamos o Gabriel ao Senhor, agradecendo a Deus, porque o Senhor deu ele a essa família. Ó Deus, a vida do Cláudio, da Andréia, do Vinícius. Obrigado porque o Senhor presenteou essa família com o Gabriel. E aqui essa noite nós queremos consagrá-lo a Ti. Pedir para que jamais ele se desvie da Tua palavra, da Tua verdade. E que ele possa crescer firmado somente nos caminhos do Senhor. Assim nós apresentamos, consagrando ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor.
Gabriel, vamos lá. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, claro, isso também. Pastor. Amém, obrigado, viu? Amém. Vai ganhar também um bombom quando crescer, porque não chorou, né? Amém, vamos lá. Eu quero ser breve na palavra de hoje. Mateus capítulo 9. Capítulo 9 de Mateus. A partir do versículo também de número 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, que era de impostos, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quer e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos ler comigo aí depois desse ponto e vírgula? Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, como servo do Senhor. Eu sou somente um instrumento, um vaso de barro em Tuas mãos. Que o poder do Teu Espírito Santo possa fluir através da minha vida. E que somente aquilo que o Senhor desejar, que eu possa falar aqui do altar, Pai. Toma minha boca, os meus lábios, a minha mente, o meu coração e também a mente das pessoas que irão ouvir essa mensagem. No nome santo de Jesus. Amém. Aqui é um chamado, primeiramente, que Deus faz à vida de um homem chamado Mateus. O texto nos informa que Jesus chamou Mateus e Mateus estava sentado aonde? Na coletoria, ou seja, Mateus era um cobrador de impostos. Quando a gente fala de cobrador de impostos, a gente lembra de quem na Bíblia também? De Zaqueu. Era um outro também que cobrava impostos. Mas o que mais chama atenção é que Jesus se apresenta a esse homem chamado Mateus e ele faz uma convocação, um chamado na vida dele, dizendo a ele uma simples palavra, dizendo: segue-me. E por incrível que pareça, esse homem Mateus, que era coletor de impostos, ele faz o quê? A Bíblia diz que ele se levantou e o seguiu. O propósito dessa mensagem é tentar fazer com que você desperte-se também do chamado que Deus tem na sua vida. Esse homem aqui, talvez ele era odiado por muitas pessoas. Aliás, todas as vezes que chega no mês de março, agora para o fim de abril, a gente cria uma raiva, quase que um ranço do governo, porque a gente tem que pagar os nossos impostos, que é devido. Lembra da palavra: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Provavelmente Mateus ele não era bem quisto pelas pessoas. Ele trabalhava provavelmente para o governo de Roma, e o governo de Roma taxava os judeus e todo o império romano na questão dos impostos. Esse homem então ele está sentado recolhendo impostos, e Jesus chega para ele e fala: eu quero que você me siga. E a Bíblia diz que imediatamente, que ele se levantou, e a Bíblia diz que ele começou a seguir Jesus. Talvez ele tenha abandonado ali instantaneamente a sua coletoria. Imediatamente ele deve ter abandonado, deixado, e ouviu ao apelo que Deus, através de Cristo, tinha para a vida de Mateus. E isso tem que trazer uma mensagem ao nosso coração.
Deus, Ele chama cada um de nós para um determinado chamado, para um determinado propósito. Vocês creem nisso? Porque se a gente não crê dessa maneira, essa palavra vai ser em vão essa noite. Deus chamou cada um com um propósito. Deus colocou você nesse mundo com um propósito específico. Talvez você mais novo ou mais velho ainda não descobriu ou não percebeu o chamado que Deus fez na sua vida. Ou talvez esteja desatento àquilo que Ele já falou ao seu coração, ou talvez pior, você ouviu e falou, isso não serve para mim. Mas o fato é que Deus tem um propósito específico na vida de cada pessoa que está me ouvindo aqui essa noite. O grande problema é nós ouvirmos esse chamado. O grande problema é nós respondermos de maneira positiva a esse chamado que Deus fez a cada um de nós. Vamos ver alguns deles aqui? Abram comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Aqui nós temos alguns chamados de Deus específico para a vida de algumas pessoas. Olha que interessante. Vamos aprender aqui a partir do capítulo, 1 Coríntios capítulo de número 12, a partir do versículo de número, vamos pegar a partir do 1 para a gente entender melhor esse texto que Paulo aborda aqui para nós. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Aqui o apóstolo Paulo fala que é o Espírito Santo de Deus que coloca dons, talentos sobre a minha vida e sobre a sua vida, e que Ele distribui isso conforme a sua vontade. E aparece uma palavra aqui, que os dons são diversos, e depois no versículo de número 5 fala que há diversidade também naquilo que Deus faz. Deus não chamou todos para serem ministros de louvores. Deus não chamou todos para serem diáconos. Deus não chamou a todos para serem professores. Deus não chamou a todos para serem líderes. Mas o Espírito, Ele distribui da maneira que lhe apraz os diversos dons na igreja a qual nós estamos servindo. Por isso, irmão, essa palavra é para tentar mexer com você e você sair daqui dizendo o que Deus quer que eu faça a partir dessa palavra. Vamos lá continuar o texto. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Deus vai encher você do Espírito dele, de uma capacidade para um fim proveitoso. Vamos continuar aí com o texto. Porque a um é dado, olha o que ele começa a falar, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Aqui ele começa agora a dividir esses dons. Ele fala que um Deus concede conhecimento e o outro sabedoria, que quase que está ligado ao mesmo chamado, ao mesmo ministério, que é de discernir aquilo que está escrito na palavra e com sabedoria, conhecimento e graça transmitir às pessoas. Vamos lá, acompanhe comigo. O outro no mesmo Espírito, a fé, e o outro no mesmo Espírito, dons de curar. A gente vê, eu como pastor, eu consigo enxergar isso em algumas pessoas, né? O destaque da Eliane, na semana passada que eu falei do dom da fé, às vezes é um dom que Deus dá a ela. Não, Deus vai te curar, Deus vai fazer, e não é que acontece? Não é que dá certo? Outras pessoas têm o dom, o poder do Espírito Santo para curar pessoas que estão enfermas. Nós temos que crer nisso, irmãos. Nós temos que crer que ainda nos dias de hoje, através de uma oração, seja lá de quem for, Deus pode operar milagres.
Vocês creem nisso? Temos morte, claro, porque a morte faz parte da nossa vida de ser humano. Mas nós temos milagres, Deus fazendo milagres e maravilhas no nosso meio. Deus curando pessoas com câncer, Deus curando pessoa com meningite, igual Samuel teve. Aí você fala, mas ele ficou internado no hospital. Mas quem está acima dos médicos aqui da terra? O Deus a quem nós servimos. Se Deus dá vida é vida, se Ele dá morte é morte. E a oração de muitas pessoas curam enfermos, e é isso que Deus quer ensinar a mim e a você essa noite. Depois ele diz a outro, operações de milagres, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas, e outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A gente pegou aqui um panorâmico daquilo que Deus pode fazer e distribuir no meio da igreja. A pergunta é, desses daqui que você ouviu, Deus te chamou em alguma dessas áreas aqui? A segunda pergunta é, você tem desenvolvido isso que Deus colocou em suas mãos? Tem gente que acha que o pastor é aquele que vai fazer tudo na igreja e para fora da igreja. Tem gente que acha que o pastor tem que ter todos esses dons aqui, todos. E aí se eu não tiver todos esses dons, vai falar assim, homem aí, não sei se é muito chamado por Deus não. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que eu não fui chamado para fazer todas as coisas. O texto é muito claro dizendo que o Espírito Santo, ele olha para os filhos de Deus, ele começa a distribuir do jeito que ele quer os dons, os talentos, a unção individual para cada pessoa. E você essa noite deve sair daqui dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa-me da maneira que lhe apraz. Tem outros textos que Paulo também trata, dizendo sobre os outros dons, outros ministérios que as pessoas podem ter. Ministério de mestre, tem pessoas que têm um conhecimento diferenciado e têm habilidade dada por Deus para ensinar pessoas, vocês concordam comigo? Tem pastores que a gente vê, e aí cada um tem que entender o seu chamado específico, que foi chamado somente para ensinar. Tem pastor que tem a característica de pastorear mais ovelhas, e outros, capacidade de mestre. Nós tínhamos o pastor Rodrigo, irmão da Paula, que está aqui com a gente essa noite. O Rodrigo, ele tinha um dom de mestre. E eles falam, nossa, o Rodrigo tinha uma unção especial. Tinha, porque Deus o chamou para ser mestre, para ensinar. E nós não devemos ter ciúmes dos mestres, porque o Espírito olha e fala, esse eu vou usar para ser um mestre. Outros Deus chamou para serem pastores. Outros Deus chamou, e aqui todos Deus chamou para isso, que é para a obra missionária. Muitos dizem, eu brinquei com a Jaque hoje à tarde sobre isso, eis-me aqui, envia ele, envia o outro. Eu estou aqui, Senhor, mas deixa eu quieto, envia o outro para fazer missões. Não, o chamado missionário, ele engloba todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Então se você está ouvindo dizendo, eu não tenho dom de curar, não tenho fé, não tenho dom de conhecimento, não sou mestre, não sou pastor. Se o pastor me colocar na música, vai virar um desastre a banda de louvor. Se deixar na porta, as pessoas que chegam vão se afastar daqui, porque às vezes não tem aquela cara simpática. Mas você pode ter certeza de uma coisa, Deus te chamou para ser um missionário. Aí você fala assim, pastor, mas eu não quero ir para a África, não quero ir para Moçambique, não quero ir para o Afeganistão, para a Europa eu quero, me envia para a França, Senhor, para pregar a tua palavra, para os Estados Unidos da América, em Nova York, Portugal, está precisando de missionários em Portugal, me envia para lá, pastor. Não, missões começam onde, gente? Aqui, aonde Deus nos chamou. E é aqui que eu quero pegar agora na palavra que Deus deu a mim durante a semana. Vamos voltar lá para Mateus 9? Eu quero agora tentar sintetizar para a gente depois orar pela igreja. O que acontece aqui? Deus chama Mateus, e Jesus chama Mateus, e ele chamou para quê? Para ser discípulo dele, tá? Então ele chamou Mateus abandonou ali o seu escritório e falou assim, então agora eu vou servir a Jesus. E servir a Jesus, gente, não é muito fácil. Servir a Jesus, ele disse, se vocês quiserem seguir a mim, se preparem, porque o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça,
Muitas vezes não tem lugar aonde dormir, não tem o que comer, às vezes vai passar por alguns estreitos. A gente acha que ser discípulo de Jesus é viver no mel, né? Nas mil maravilhas, e nem sempre. Mas o fato é que ele chama, ele levanta e segue. Aí, o que Mateus faz? Que é aqui que entra o X da questão. Ele entendeu o chamado de Deus na vida dele. E ele começa agora, Mateus, a desenvolver o trabalho ou chamado missionário de discípulo de Jesus. Porque no versículo de número 10, acontece algo. Olha lá comigo. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vamos entender isso aqui. Não é que Mateus estava em casa sentado de boa e de repente começa a aparecer publicano de tudo quanto é lado, que eram também os coletores de impostos. Não foi dessa maneira. Normalmente, quando alguém vai na nossa casa, ela vai na nossa casa com o quê? Com um convite, gente. Ninguém chega na sua... Às vezes tem uns irmãos, né, folgado que chega, né? O pastor, vem tomar um café com você hoje. Brincando, em casa não chega, os irmãos folgados. Mas, normalmente, a pessoa, ela dá um toque, dizendo, olha, eu posso ir na sua casa? Ou, ao contrário, Mateus, ele pode ter feito o quê? Vocês querem vir em casa? Eu estava ali, recebendo os impostos, ali para Roma. Eu tive um chamado de Jesus, eu sei quem ele é. E Jesus acho que vai lá em casa hoje à noite. Não dá a entender, não fala, mas não dá a entender que ele convidou essas pessoas? E aí diz a palavra de Deus, que ele estava ali na casa dele, à mesa, e muitos publicanos e pecadores tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vamos entender aqui. Ele abre a porta da onde, gente? Da onde? Da casa dele. Ele não tem medo. Mateus, ele tem o coração disposto a cumprir o chamado que Jesus fez na vida dele. A pergunta é, você também tem disposto o seu coração para isso? Mas deve estar pensando, nossa, mas de novo o pastor vai falar para eu abrir a casa? Não é só isso que eu quero dizer. Eu quero dizer da obra missionária que Deus quer fazer e realizar através da sua vida. Talvez você não vai precisar abrir a porta da sua casa, mas estar disponível para ser usado por Deus, para chamarem as pessoas a servirem a Jesus. É isso que falta no nosso meio. Alguns devem pensar, mas eu vou abrir a casa numa cidade tão violenta igual a Ribeirão. Irmãos, eu vou falar uma coisa que eu já tenho 40 anos que eu conheço a Jesus. Eu nunca ouvi de que num culto caseiro algum ladrão foi e assaltou aquele grupo. Pode acontecer? Pode. Mas o chamado de Jesus missionário faz com que o coração de Mateus se aqueça e ele perca o medo e abra as portas da casa dele para receber os seus amigos aqui. A pergunta é, independente do chamado que Jesus fez na sua vida, você está dando acesso às pessoas a conhecerem o Jesus que você conhece? É interessante que às vezes a gente fica pensando em obra missionária sempre com pessoas desconhecidas. O Pedro chamou um vizinho dele, o mineiro, seu mineiro. Já tem 2 grupos que ele vai. É que fica ali na porta da casa dele, é o vizinho dele. Pedro corta o cabelo de vez em quando dele, na faixa, né, Pedrão? Vem aqui que eu vou cortar de graça o seu cabelo. Vai lá, dá uma tesourada, passa a navalha, deixa ele bonitinho. E um dia o Pedro chegou para ele e falou, mineiro, eu vou abrir um trabalho lá em casa, um grupo de comunhão. Não sei exatamente como ele falou, mas 2 vezes ele estava na casa do Pedro e terça-feira na casa da Eliane. E na terça na casa da Eliane do Peixe, ele já chegou para mim e falou assim, ô pastor Fernando, que bom que você veio, me abraçou. Eu falei, que bom que eu vim, beleza. Que bom te ver. Falei, né, o quê, né? Eu que agradeço pela presença dele ali, porque Jesus, é exatamente isso que ele quer fazer através da minha e da sua vida. Dar acesso, abrir, não o que os fariseus aqui do texto, e talvez os escribas faziam, que era fechar, dificultar. E tem crente que assim dificulta. Você vai servir a Deus, se prepara, viu, que luta vai vir. Como você vai alcançar gente assim? A gente fala para os crentes velhos isso. Mas para quem é novo, que não conhece a Jesus,
Fala para ele que Deus pode fazer uma obra na vida dele, restaurar o casamento. Irmão, está desempregado, olha, Jesus pode abrir uma porta de emprego para você, e não pode? Depois que ele vir, aí a gente, faz um discipulado na vida dele, mas dá acesso. Aqui provavelmente Mateus chegou para os amigos dele e disse: olha, vamos lá em casa. E a palavra fala, e ela usa a expressão que não foi pouco, foram muitos os publicanos e pecadores que estavam ali à mesa. Irmãos, sempre que há um movimento diferente, há pessoas que vão se levantar contra o trabalho que Deus quer fazer através das nossas vidas. Porque aí, esses homens, eles tomaram ali os lugares, e Jesus estava nessa mesa, e os discípulos de Jesus estavam nessa mesa. Olha que mesa legal. Jesus, que era o Messias, os discípulos dele, inclusive Mateus, na casa de Mateus, agora eles estão diante de uma mesa. E o que se faz numa mesa, gente? Pelo menos duas coisas: ou é reunião, ou é o quê? Comida. E aí, quando afluiu essas pessoas ali, no versículo 11 diz assim: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? A crítica, talvez a inveja, ciúmes daqueles fariseus que eram, entre aspas, os conhecedores da lei, incomodam aquele momento que Jesus está tendo com os pecadores. Irmãos, não pense você que quando você pregar a palavra, quando você abrir a sua vida, a sua casa, a sua família, para ser um portador do Evangelho de Cristo, as pessoas não vão criticar. Agora está lá abrindo as casas lá, o que quer mostrar, pastor? Ninguém quer mostrar nada. A gente quer somente ser um agente de Deus que leve salvação às pessoas, assim como aconteceu na minha vida e na sua vida. Mas vem as pressões, a inveja, os ciúmes, e aí Jesus, ele coloca cada um no seu lugar, porque a palavra diz assim: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim, quem? Os doentes. O são não precisa de médico. Você sai do culto aqui, estou bem, mas eu vou dar uma passadinha lá na UPA. Você faz isso? Só se você for meio fora do cabo, né? Aí tudo bem. Você está bem, aí você vai dizer: eu quero testar para ver se eu estou bem. Ninguém faz isso, porque quem está bom procura médico. Normalmente a gente procura médico quando, gente? Quando já está quase indo para a UTI, quase morrendo. Agora eu vou começar a cuidar da minha saúde, por quê? Deu exame alterado de colesterol, triglicérides, gordura no fígado, e vai. Não, agora eu vou cuidar da minha saúde. Por quê? Porque você está de que jeito? Você está mal. Agora, quem está bem, normalmente não procura. Quem está mais velho, vai, não, vou fazer pelo menos a bateria de exame uma vez por ano. Mesmo assim, alguns irmãos, os homens, são mais difíceis de ir no médico, né? Quando a gente fazia trabalho lá com os ribeirinhos, e não muda nada para de cá, viu? Os homens, você lembra, Pedro? Os homens ficavam como que numa arquibancada vendo, né? Passavam um para o dentista, para o médico, e os homens tudo lá, sentado. Vão lá no dentista. Não vou não, meu dente está bom, não sei o que, está nada. Mora na floresta amazônica, como que o dente vai estar bom? Gente, e aqui é diferente. Quando que você vai no dentista? Quando vai, Dimas? Quando dói o dente. Jesus está falando isso, é simples a palavra. Olha, quem está bom não precisa de médico. Parece brincadeira, gente, mas Jesus está colocando um divisor de águas aqui. Ele está falando: eu não vim para quem está bom, eu vim para quem está ruim. E é essa palavra de Deus para mim e para você essa noite. Você não está aqui porque você é bom. Nós não estamos aqui porque somos bons. Porque nós estávamos enfermos, nós estávamos com uma vida desregrada, miserável, em todos os sentidos. E um dia o olhar de Cristo, de amor, de misericórdia e graça, Ele alcançou a minha vida e a sua vida. E por que agora não ser usado por Ele para alcançar outras pessoas? Jesus está dizendo: é exatamente para esse propósito que eu vim. Não foi para quem está bom, eu vim para quem está doente. Versículo de número 13, ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa
Misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmão, sabe quem Deus quer salvar? Quem está num lamaçal de pecado. Deus quer salvar aquele amigo seu de trabalho que você olha para ele e fala: só Jesus para ter amor por ele. Trai a esposa, maltrata os filhos. Aquele que dá nó até em pingo d'água, o malandro, Jesus veio para ele. Aquele que vive uma vida baseada muitas vezes na mentira, aquele que te persegue no trabalho, aquele vizinho seu que não olha talvez nem no seu rosto, que não te cumprimenta dando bom dia, boa tarde, boa noite, aquele colega seu de classe que muitas vezes até prejudica você, é ele que Jesus quer salvar através da sua vida. Aquele funcionário que trabalha talvez do seu lado ali na empresa onde você está trabalhando e que faz o mal para você, que muitas vezes puxa o seu tapete, que quer arrancar você do emprego que você tem. Aquela mulher às vezes que fica assediando o seu marido e vice-versa. Aquele que te prejudicou financeiramente, e eu posso falar de um monte de coisa aqui. Jesus, irmãos, ele não veio para quem está bom, ele veio para quem está mal. E a única maneira dele salvar pessoas é através da minha vida e da sua vida. Você fala: pastor, que exagero isso. Tudo bem. Ele diz que se nós não clamarmos, as pedras clamariam. Mas ele deixou o que aqui na terra para salvar pessoas? A igreja dele. E através do que? Do poder do Espírito Santo dele. Semana passada eu falei sobre Atos 1:8, que a gente ia receber poder para ser as testemunhas dele aqui na terra. Esse homem chamado Mateus, ele ouviu um chamado e ele disse: eu vou seguir a Jesus. E o texto fala que no mesmo instante, é isso que acontece aqui, ele abre a porta da casa dele e diz que muitos publicanos e pecadores assentaram-se com ele naquela mesa. Aquele homem que era praticamente um recém-convertido, ele fez muito mais do que talvez nós que já temos 10, 15, 20, 30 anos de conversão, que às vezes reservamos a nossa salvação somente para nós mesmos. Deus quer tirar disso essa noite, e Ele quer usar você e a mim para salvar pessoas lá fora. Eu não sei se você tem percebido, mas as palavras que vêm têm sido essas. Hoje eu fui preparar a mensagem, aí eu pego um outro texto, não vai, porque durante a semana Deus já falou: é isso aqui que eu quero que você fale. E não adianta, eu vou ter que falar, e vocês vão ter que ouvir, me engolir igual o Zagalo, vão ter que me engolir, mas no sentido de chacoalhar você, de tirar você da sua zona de conforto, e ser usado por Deus, da maneira que Ele quer te usar, para salvar pessoas que estão perdidas lá fora. A mãe da Bela hoje, a Josi, a primeira pessoa que ela ligou, quando a Bela morreu, foi para minha esposa, para Ana. A primeira. Por quê? Uma vez ela disse para mim e para Ana: por que você está dando amor para mim, sendo que você nem conhece a mim? Sabe por quê? Porque o amor de Jesus nos constrange para amar essas pessoas que estão necessitando. Eu não sei a obra que Deus tem na família da Josi, mas eu sei que eu e a Ana e muitas pessoas da igreja aqui foram instrumentos de Deus para salvar uma família. Jesus diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Jesus não se impressiona com culto, com luzes, com louvor. Não deixa Jesus: nossa, olha, estou arrepiado de ver minha igreja hoje. Jesus não se arrepia com isso. Mas a festa nos céus, quando uma pessoa chega até a presença dele e fala: eu estou arrependido da vida miserável que eu estava vivendo. O louvor é bom, a pregação é boa, a igreja é um lugar confortável que nós adoramos a Deus, mas se não tiver pessoas sendo salvas, nós não estamos cumprindo
o chamado primeiro que Deus fez nas nossas vidas. A pergunta é, para finalizar: Deus pode contar com você? Amém? Ou você vai fazer igual alguns: eis-me aqui, mas envio o outro. Eis-me aqui e envia-me a mim. Sabe quem que falou essa frase? Quem se lembra? O profeta Isaías. Da visão que ele tem do trono de Deus, ele fala: ai de mim, porque eu sou pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo também de impuros lábios. Ele tem uma visão do trono da glória de Deus, e depois que Deus transforma a vida dele, coloca a brasa viva, que a gente conhece a história, aí ele fala para Isaías: Isaías, quem há de ir por mim então? Quem que vai fazer esse trabalho de purificar os lábios das pessoas? Palavrão, palavras sujas, pesadas, quem que vai fazer isso? E ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nessa noite você possa responder de maneira positiva o chamado que Deus tem feito na sua vida. Deu para separar isso? Temos os dons, todos nós, vários dons. Você pode falar: não tenho nenhum, pastor, mas você tem o dom de ser um missionário. E Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o pastor Zé Roberto falou uma coisa que me chamou a atenção, que quando nós anunciamos, nós fazemos o que com a volta de Cristo? Nós antecipamos a volta de Jesus. A Bíblia diz que nos finais do tempo, a única coisa para que Jesus viesse para voltar a buscar a sua noiva é: e o evangelho será pregado em toda parte do mundo. E assim, Jesus voltará para buscar a sua noiva e a sua igreja. Vamos orar? Fique de pé aí no seu lugar. O louvor vai dedilhar uma canção aqui. E esse culto só tem um propósito, irmãos. Nós já cantamos, louvamos, adoramos a Deus, apresentamos o Gabriel, os novos membros, visitantes que estão aqui hoje prestigiando, cultuando a Deus com a gente, amigos que vieram também que ainda não são membros. Mas o único propósito desse culto é você ouvir o chamado que Deus tem para a sua vida, e você de maneira positiva responder: Senhor, eis-me aqui essa noite. Como eu disse, talvez você não vai abrir a sua casa, mas você pode ser um agente missionário que leve Jesus às pessoas que estão à sua volta. Você deve pensar: pastor, você não conhece as pessoas que eu trabalho. Jesus conhece. Se você conhecesse a mim e tantos outros que frequentam hoje nossa igreja, você ia falar: eu não sei como deu certo, mas deu, porque Jesus veio para salvar quem está doente, perdido e assim por diante. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos um pouquinho aí, faz uma reflexão. Se você tem mesmo ouvido aquilo que Jesus falou ao seu coração e tem cumprido esse chamado específico que Deus fez na sua vida, comece a pensar um pouquinho. Ore ao Senhor essa noite. Ore ao Senhor essa noite, dizendo: Senhor, eu ainda não entendi o chamado do Senhor na minha vida. Eu ainda não sei o porquê o Senhor me chamou, e para fazer o que também eu ainda não sei. Peça a Deus essa noite. Tem tantas coisas para fazer, tem tantas áreas para trabalhar, tem tantas almas para ganhar. Tinha um hino antigo que dizia isso: há muitas almas para ganhar. Tem muita gente perdida, tem muita gente necessitando e carecendo de uma palavra apenas de salvação, e você pode ser usado por Deus para fazer isso.
na tua igreja essa noite, Senhor. Toca em teu povo essa noite, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. O Senhor fez um chamado na sua vida um dia. Um dia Deus fez um chamado na minha vida, chamado para pastorear a igreja dele. Foi específico, ele fez esse chamado na minha vida, mas acima desse chamado, um dia Jesus me chamou para ser um missionário aqui nessa terra. E esse mesmo chamado ele fez na sua vida, meu irmão e minha irmã. Senhor, nós queremos agora orar por esse chamado, não só individual, mas coletivo que o Senhor fez a cada um de nós. Senhor, há tantas almas lá fora perdidas, há tantas pessoas sofrendo à nossa volta, sofrendo no casamento, sofrendo com a sua família, sofrendo, ó Deus, de tantos males que assolam esse mundo, de uma enfermidade, de uma separação, de uma briga, de perdas na vida. Há sofrimento generalizado na nossa sociedade, e o Senhor, ó Deus, nessa noite nos chamou para fazermos a diferença no meio dessa sociedade. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a resposta que nós queremos dar ao Senhor é a mesma essa noite: eis-nos aqui, envia-nos aos lugares que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que você possa ser usado, irmão e irmã, no seu trabalho, que você possa ser usado no lugar onde você estuda, seja na faculdade, no colégio, que você possa ser usado no bairro onde Deus te colocou, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para a sua família, que você seja usado no lugar onde Deus te plantou um dia, e que você possa frutificar segundo a vontade dEle. Um dia alguém orou por um homem chamado Paulo. Um dia alguém orou por um homem chamado Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas dessa terra. Um dia alguém pregou a palavra para esse homem, e tantos outros, e esses homens ganharam multidões através da pregação da tua palavra. Nessa noite nós também nos colocamos na tua presença, e dizendo: Senhor, nos use da maneira que o Senhor quer usar. Talvez tem pessoas que serão pastores, evangelistas, mestres, que ainda não receberam essa palavra, e Deus quer usar a sua vida para salvar essa alma, essa pessoa. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos da maneira que o Senhor quer usar a cada um de nós, e que tenhamos o fogo, paixão pelas almas que estão perdidas nesse mundo. Senhor, eu oro pela igreja do Senhor, oro para a frutificação, pelo crescimento da nossa igreja, através da pregação da tua palavra. Abençoa a tua igreja essa noite, a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Durante essa semana, que você possa orar por alguém, e que durante essa semana, por esse alguém que você orou, faça um convite,
Convide para um grupo. Os jovens têm tido trabalho de sábado, os adolescentes de sexta-feira. Nós temos os grupos de comunhão, temos o culto de quinta-feira. Não há desculpas, irmãos. Temos o culto do domingo à noite. Convide. Se falar, pastor, mas aquela pessoa não vai, você sabe. Diz uma máxima, né? Que a gente já conhece, um ditado, que o não nós já temos. Você já tem o não, mas não custa você tentar. Você pode dizer para quem trabalha com você, para um vizinho: posso orar por você? Através de uma oração, Deus pode transformar uma vida. Eu gosto de usar o exemplo do Rodrigo que pregou para o Ricardo, não é? Na classe, um convite. Ricardo veio, hoje está casado com a Simone, tem o Mateus, a Isabela. São frutos de uma pessoa que teve coragem de falar de Jesus, e tantos outros. O Jean, que foi alcançado ali no jardim, na pracinha da frente, alguém foi lá e disse: Jean, Jesus te ama, e Ele tem uma obra para fazer na sua vida. E aí você pode olhar para cada um de quem está do seu lado. Deus usou uma pessoa para que essas outras pessoas estivessem aqui. Amém? Erga suas mãos aos céus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor fala aquilo que o Senhor deseja falar. E nós dizemos mais uma vez: eis-nos aqui, para que possamos fazer a diferença nessa sociedade. Agora nos leve em paz, em segurança, guardando cada família nossa aqui, debaixo da Tua mão de poder, e que o amor do Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço em quem está ao seu lado, uma ótima semana a todos. Se envolva com a igreja em algum trabalho durante a semana, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.